Olá, seja muito bem-vindo ao 19º episódio da nossa série de prévia para o Campeonato Mundial. Falta menos de um mês para o Campeonato Mundial, eu estou muito contente. Essa série está sendo um sucesso, a galera tem gostado muito e hoje a gente está aí com o nosso 19º episódio. Eu também espero que vocês gostem bastante dessa partida. Essa partida é um pouco mais séria, nada de partida Blitz, um jogo muito sério, um jogo clássico jogado no torneio Norway Chess no ano de 2013. Kayaking com as peças brancas, como você pode ver na sua tela, Calcem com as peças negras e vamos embora para a partida, ok? Kayaking dá início à partida com E4, temos E5 por parte do Calcem, vamos lá, cavalo F3, cavalo C6. Eu vou hoje dar uma carreirinha, porque essa partida é muito longa e tem muita variante pra gente analisar. Então pode ser que esse vídeo fique um pouco mais longo, tá? Por isso eu já peço perdão se você não gosta de vídeos tão longos. Mas, vamos embora. Temos bispo B5, A6, temos uma abertura Rui Lopes, indo para as variantes clássicas dessa abertura, variante bem popular. Temos bispo A4, cavalo F6, atacando o peãozinho aqui em E4. Temos roque, as brancas não precisam necessariamente defender o peão aqui agora, uma vez que é muito tranquilo recuperar, principalmente ganhando esse peão aqui. Temos bispo E7 por parte das negras, você percebe que as negras até nem se preocupam tanto em capturar esse peão aqui em E4. Temos torre E1 defendendo, B5 atacando o bispo vem para B3, e aí temos agora D6, tá? Um lance muito comum da Rui Lopes. Após C3, não deixando aí o cavalo vir para A5 ganhar o bispo daqui de B3, abrindo aqui, dando uma casa para o bispo e também preparando, quem sabe, mais para frente um avanço D4, estabelecendo um bom centro de peões. Temos roque por parte das negras e depois de H3 temos cavalo B8, as negras recuam de volta seu cavalo para que ele possa vir para a casa D7. Aqui essa famosa variante Breyer da defesa Rui Lopes, ok? Onde as negras têm essa ideia de trazer o cavalo para D7, também liberando depois o avanço C5 para contra-atacar no centro, ou C5 ou C6, né? Liberando esse peão daqui, e aí depois, quem sabe, bispo B7 aqui, trazendo bispo B7, torre C8, são ideias, tá? Temos D4 atacando o centro, cavalo de BD7, como eu havia mencionado antes, cavalo de BD2 desenvolvendo, bispo B7, temos bispo C2, colocando mais um defensor aqui no seu peão. Torre E8, A4, e aí uma das ideias também muito famosas da variante Breyer, trazer o bispo para F8. Muitas vezes acontece de acontecer o avanço G6 aqui, tá? É muito frequente com o posterior fianquete do bispo. Também pode ser uma ideia mais para frente. Temos bispo D3, esses são os lances principais, tá? Da variante, dessa variante, por parte das brancas. Temos C6, colocando mais um defensor aqui no peão B5. Continuando, temos dama C2, colocando a dama em uma boa casa. Torre C8, como eu havia mencionado, são ideias, tá, da variante Breyer para as negras. Temos peão toma peão em B5, peão toma peão em B5, a torre branca já fica um pouco mais ativa aqui. Temos B4, aí impedindo, quem sabe, mais para frente algum avanço aí. Temos dama C7, bispo B2, não deixando, né, conectando as torres. Continuando, temos torre A8, quem sabe aí não deixando, né, meio desafiando a torre branca, questionando o seu domínio da coluna A. Temos torre de AD1, saindo, não indo para as trocas necessariamente agora, o Kayaking prefere não ir para as trocas agora. Temos cavalo B6, colocando o cavalo aí numa casa melhor, né, quem sabe aí com a ideia de trazer ele para C4 mais para frente. Temos C4 por parte das brancas, um lance muito interessante, começando algumas trocas aí, que leva algumas trocas. Cavalo toma o peão em C4, temos cavalo toma o cavalo, bispo toma o cavalo, H6, né, evitando o lance cavalo G5, que era uma ameaça muito forte, inclusive. Temos peão toma o peão em E5, algumas trocas no centro, peão toma o peão. Temos bispo C3, ok, defendendo seu peão aqui, que está sendo atacado pelo bispo. Temos bispo A6, quem sabe aí vindo para as trocas. Bispo B3, Kayaking decide não trocar agora. Temos C5, quem sabe aí querem trocar mais alguns peões. O Kayaking simplesmente joga dama B2 e aí o Calcem vem com C4 atacando o bispo branco. O bispo vem para A4, ataca a torre lá em cima.
A torre vem para E6, saindo desse ataque. E agora temos cavalo toma um peão em E5. As brancas ganham um peão, elas têm um peão a mais. E as negras vão tentar lutar para compensar atacando. A partir daqui o jogo começa a ficar muito interessante. Por quê? Porque as brancas têm um peão a mais. E a gente vai ver que as negras vão tentar agora arranjar alguma compensação em cima disso. E aí eu peço que você fique muito ligado em todos os lances, porque eu vou pedir sua opinião nos comentários mais pra frente. Então fica atento para você poder contribuir depois do fim do vídeo, ok? Temos bispo B7. O bispo aí começa a manter mais sua pressão central, vindo para a grande diagonal. Temos bispo C2 saindo do ataque daqui da torre. Ok? Temos, portanto... E aí, depois de bispo C2, temos torre de A8, conectando as torres, dobrando as torres na coluna E. Temos F4, reforçando a defesa aqui no seu cavalo, que exerce um bom domínio central. E as negras começam a colocar mais pressão ainda com o bispo D6. As brancas precisam ter muito cuidado nessa posição, tá? E aí, ocorre pressão agora, rei H2. Como as negras aproveitam isso, elas jogam um cavalo H5 atacando o peãozinho aqui em F4. Seguiu o G3, defendendo por parte das brancas, tá? E aí depois disso temos F6 atacando o cavalo veio para G6, mas agora jogam as negras. E a partir desse momento, apesar das brancas terem um peão a mais, o jogo começa a ficar muito interessante. Nessa posição as negras têm um lance muito bom, um lance muito interessante, eu diria, que o Magnus jogou, tá? E eu quero saber de você. Pausa o vídeo e tenta descobrir qual foi o lance que o Magnus jogou. Bom, acredito não, Magnus Carlsen jogou cavalo toma o peão em F4, sacrificando uma peça. Bom, por sua vez, o Kayakin faz, sacrificou uma peça, vou lá e vou fazer um contra-sacrifício. Eu contra-ataco sacrificando também. Ele foi lá e sacrificou a torre dele com torre toma o bispo em D6. Mas vamos voltar aqui no lance. Não esquece desse lance, tá? Olha só, depois do sacrifício do cavalo, vamos ver o que aconteceria se o Kayakin aceitasse e de repente tomasse o cavalo em F4, vamos ver. Aí seguiria bispo toma em F4 com cheque aqui. O rei agora estaria em perigo, tá? Essa é uma variante que leva a vitória das negras. Depois de o cavalo tomar o bispo, dama toma o cavalo, o rei teria que vir para H1. E aí você percebe que ele está muito exposto, está em perigo, a dama está longe e os bispos cortam um pouco da ação, tá? Apenas as torres vão ter que defender. Depois dama G3, ameaçando tomar aqui o peão em H3. Acho que talvez a melhor forma de defesa seja torre E2, evitando algum tipo de checkmate que pode vir a acontecer. Temos dama F3 com cheque, a torre teria que vir para G2, senão a dama capturaria a torre aqui. Depois de dama toma o peão em H3, rei G1. E aí depois disso as negras conduziriam para a vitória. Essa é uma variante bem longa, tá? Com muitos lances, que a gente vai ver quase 20 lances. Olha só, depois de dama E3, só para você ver, rei H1, bispo toma em E4, bispo toma bispo, torre toma o bispo. Depois de algo do tipo torre de DG1 conectando as torres para a defesa aqui, uma vez que é muito forte esse ataque com as três peças pesadas das negras. Algo do tipo torre H4, a torre tem que defender aqui. Depois disso as negras prosseguiriam esse ataque com dama F3 cheque, torre G2, e começa agora uma verdadeira manobra para das negras. Dama D1, torre G1 defende, dama F3, torre G2, dama F1 cheque, rei G1, torre E2, esse é um lance muito fantástico. Depois de torre toma dama, torre toma torre em H2, rei G1, torre de HG2 cheque, rei H1, torre toma em B2, bispo toma em B2, torre toma o bispo em B2. As negras teriam uma vantagem muito sólida, principalmente com esse peão aqui já para avançar, e mais esses três peões extras ainda. Verdadeiro final ganhador para as negras, tá? Então, por isso que não seguiu essa variante bem longa, né? Passei rapidamente, mas por isso que não seguiu esse ataque aqui, tá? Por isso que não seguiu essa captura do cavalo.
Kayaking contra-ataca sacrificando a qualidade. E aí depois de seguir o cavalo, toma um cavalo em G6, torre toma torre, torre toma torre. E aí fica-se simplesmente um cavalo por um bispo, tá? O material fica mais ou menos igual, mesmo número de peões, mesmo número de peças menores. Temos bispo D4, o jogo vai continuando, melhorando, os jogadores começam a melhorar suas peças. Temos F5, tá? E aí, opa, seguiu E5 agora. Por parte das brancas, tentando meio que dar uma bloqueada aqui nos ataques. Porém, esse lance abre aqui essa diagonal para o bispo e a gente vai ver que ele vai desempenhar um papel muito importante ao longo dessa diagonal. Temos cavalo toma um peão em E5, depois de bispo toma em E5, tá? Temos dama C6, ok? As negras entregam uma peça por enquanto em troca de um verdadeiro e poderoso ataque. Agora elas ameaçam o mate aqui na casa G2. As brancas precisam defender isso. Elas jogam torre G1. Nada de bispo toma peão em F5, por exemplo, porque seguiria torre toma o bispo em E5. E aí a dama não pode tomar aqui, porque a gente tem esse checkmate, ok? Por isso que seguiu torre G1 nessa posição, defendendo a casa G2. Temos dama D5 atacando o bispo. Bispo toma em F5, atacando a torre, torre toma. E bispo G4, o material meio que volta a ficar igual, porém as negras aqui nessa posição. Então é uma posição muito confortável para atacar. O Magnus, aí é aqui que eu vou pedir a sua opinião já já. O Magnus consegue dar uma revertida na posição. E aí agora tem uma posição com ataque muito forte, tá? Preste atenção que já já eu vou pedir sua opinião. Seguiu H5 nessa posição, atacando o bispo, tá? O bispo vem para D1 e agora um lance muito forte, C3, tentando tirar a dama aqui da defesa dessa segunda fileira aqui, tá? Que onde ela é muito importante. A dama por sua vez não sai, ela vai para F2. E aí sigo agora torre F5 mais uma vez, atacando a dama. A dama precisa ir para algum canto que ela continue na defesa das casas aqui. Ela vem para E3. E aqui nessa posição eu quero saber de você, tá? Jogam as negras nessa posição. Tem dois lances realmente muito fortes nessa posição. E aí eu quero saber de você o que você jogaria. Olha só. Um lance é o lance H4. Esse é um lance muito forte, tá? Não seguimos na partida desse lance, mas é um lance muito forte também. Poderia seguir algo tipo bispo C2, atacando a torre. E aí depois disso, peão toma um peão em G3, dama toma em G3, dama D2 cheque, atacando o bispo com cheque, torre G2, bispo toma torre, bispo toma torre, bispo E4 com cheque, depois de G1, bispo toma F5, as negras com vantagem material e com o peão aqui prestes a avançar, tem um final de jogo ganhador. O lance que seguiu na partida, que é outro lance muito forte, é dama F7, com a ideia de jogar a torre aqui na casa F2, com esse cheque mortal, uma vez que o bispo tem o controle dessa diagonal aqui e o rei tem escapatória. Seguiu na realidade G4, meio que tentando abrir aqui uma casa para o rei. Seguiu torre E5 depois disso por parte do Carlsen. Uma variante, eu mencionei, né, que a torre está querendo vir para F2. Se a torre vier para F2, o jogo também segue muito favorável para as negras. O rei teria que vir para G3. Depois disso, um lance muito forte. Nada de tirar aqui, nada de tirar, como eu posso dizer, as peças, trazer algum ataque. C2 é um lance muito forte, tirando esse bispo daqui por enquanto. Depois de bispo E2, algo do tipo, né, não só tirando o bispo, mas também defendendo essa casa aqui, colocando mais defensor. Algo do tipo torre toma o bispo em E2, sacrificando a qualidade, dama toma em E2. As negras têm um lance muito legal nessa posição. Pausa o vídeo mais uma vez e tenta descobrir aqui qual o lance muito forte que as negras têm, tá? É um lance muito legal e muito divertido, eu diria. Lembrando que essa não é o jogo real, isso é uma variante que a gente está analisando, ok? Jogam as negras aqui nesse diagrama de variante. Qual o lance? O lance é
G5 muito forte. Qual a ideia desse lance? A ideia é formar uma rede de mate aqui. As negras agora estão ameaçando mate em 1 aqui com dama F4, ok? Se algo do tipo H4, liberando essa casa aqui, H3 para o rei vir, né, para escapar do mate, simplesmente a gente faz um lance intermediário, a gente joga C1, promovendo para dama. Depois que a torre tomar, segue-se dama F4 com o cheque. O rei tem que vir para a única casa disponível, H3. Perceba o bispo aqui, forte e poderoso. Depois de peão tomar o peão em G4, a dama tomar em G4. Então assim, muito forte para as negras. Bispo G2 cheque. Aqui basicamente não tem mais o que fazer, né? Depois que o rei tomar, dama toma dama. Ok? Mas na realidade não seguiu torre F2, essa é uma das maneiras de vencer. O Magnus decide jogar torre E5, tentando tirar a dama da defesa dessa casa aqui, F2, para a dama chegar junto. E aí, seguiu nessa posição aqui, dama D4. O lance possível é dama G3, tá? Mas provavelmente não seguiu dama G3 por causa do lance H4, seu lance muito forte, sacrificando esse peão. Depois que a dama tomasse o peão em H4, dama A2, fantástico. Você vê aqui as negras utilizando fortemente a sétima fileira, né? Que no caso para as brancas é a segunda, para as negras é a sétima. Depois de o rei para G3, torre E3 cheque, rei F4, dama C4 cheque, o rei sacrificando a torre. Depois que o rei tomasse, as negras têm uma variante belíssima, dama E4 cheque, o rei tem que vir para F2, dama F4 cheque, rei E1. Depois disso, dama D2, após pelo peão, rei F1, bispo A6, mata o jogo fortemente. E aí o que é que vai fazer agora, nessa posição? O único lance possível, o rei não pode se mover, o único lance possível é esse aqui, mas tem checkmate logo em seguida. Por isso não seguiu aqui dama G3, e sim dama D4, mantendo o olho ainda na casa F2. Porém, depois disso, as negras, ou seja, o Magnus Carlsen faz um lance, e as brancas, Sergei Kayagin, abandona a partida. O lance foi dama C7, tá? A ideia é ficar por trás da torre aqui, mas mirando o rei branco e ganhar através de cheques, ameaçando cheques a descoberto, ganhando, quem sabe, a dama aqui. Um lance, por exemplo, que as brancas podem tentar jogar dama F4, né? Tentando escapar desse cheque, mas depois de torre E2 cheque, rei G3, as brancas ganham novamente com aquela ideia, tá? Agora tem dois lances ganhador, H4 vence, né? Depois que o rei não tem saída, não tem como, o único movimento para o rei é tomar o peão e aí a dama está perdida. Mas outro lance muito mais forte ainda é G5, tá? A dama não pode tomar o peão porque ela está cravada. E aí se algo tipo bispo B3 com cheque lá em cima, rei H8 é só sair do caminho. E aí não adianta, né? Se a dama tomar a dama lá em cima, você faz, oh meu Deus, será que as brancas estão vencendo? Não, né? Porque segue H4, checkmate. Essa teia de mate é muito interessante. Então por isso que depois de dama C7, o lance de dama F4 não resolve. E as brancas resolveram abandonar a partida. Essa foi a partida, novamente relembrando, entre Kayakhin e Carlsen, jogada no torneio Norway Chess, no ano de 2013. Norway, que significa Noruega em português. Então é um torneio realizado todo ano, se eu não me engano, na terra natal do Carlsen, na Noruega. E aí, apesar do Kayakhin ter perdido para o Carlsen nesse torneio, o Kayakhin estava numa excelente forma nesse ano de 2013, inclusive venceu lá na casa do Carlsen. O Kayakhin venceu esse torneio, tá? Então foi um feito muito grande, todo mundo ficou impressionado. E aí, agora a gente só esperar o campeonato mundial e a gente vê o que nos espera. Eu espero que você tenha gostado, tá? E quando eu disse que eu queria sua ajuda, comenta pra mim nos comentários o que você achou desse jogo. Você acha que o Carlsen teve sorte? Porque a gente viu que o Kayakhin tava com um peão a mais e quem sabe numa posição provavelmente que desse pra talvez segurar um empate, quem sabe lutar por uma vitória. Você acha que o Carlsen teve sorte? Você acha que o Carlsen realmente é melhor? Ou você acredita naquela citação do Capablanca que o jogador mais forte tem mais sorte?
olha só. Eu quero ver os comentários de vocês